Na dica prática de hoje, são para aqueles que têm pouco contato com o Microsoft Word. Quando você executa o programa e você abre, você cai nessa tela inicial aqui, onde você pode abrir um documento em branco, tem alguns modelos, ou você pode vir aqui em novo. Você vê os modelos aqui também, documento em branco. Vamos começar a partir desse ponto. Vamos começar a entender exatamente como é que é o layout do Microsoft Word. Nós temos aqui as guias. Cada guia é como se fosse uma barra de ferramenta. Onde você clica, ela modifica as suas ferramentas relacionadas com o contexto da guia. Então agora vamos trabalhar com a página inicial. Na página inicial, nós temos uma área de transferência, uma seção fonte, uma seção parágrafo, uma seção estilos, uma seção editando. No meu aqui já está habilitado uma régua, tanto horizontal quanto vertical, onde ela mostra exatamente a área onde eu vou ter o texto, que é esse espaço branco, e as áreas de margem da folha, que é representada por essa parte cinza, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu tenho a folha, aqui embaixo nós temos a quantidade de páginas, total de palavras, o idioma no qual se encontra o Microsoft Word, as configurações de exibição. Então nós temos, eu estou usando o Office, o pacote Office 365, então nós temos aqui o modo de leitura, que é um modo diferente, o layout de impressão, que tudo que você faz aqui é como se você estivesse vendo e vai ser impresso, e o layout de web é como se fosse uma página de internet. Nós temos aqui também a questão da ampliação da página. Sinal de menos eu reduzo essa ampliação, sinal de mais eu amplio, mas eu posso utilizar o Ctrl e o Scroll, que seria aquela rodinha do mouse. Então eu aumento e diminuo aqui para ajustar esse conteúdo. Bem, vamos começar a entender como é que funciona essa formatação. Eu vou colocar um texto aqui fictício do próprio Microsoft Word, vocês podem colocar aí, não tem problema nenhum. Começa com sinal de igual, RAND, abre parênteses. Vou definir aqui, são dois números. Primeiro número, a quantidade de parágrafo, vírgula, segundo número, a quantidade de linhas. Então vou colocar aqui, eu quero 3 parágrafos com um total de 8 linhas aproximadamente. Vai depender da característica da fonte, pode ser um pouquinho, pode ser uma mais, uma menos. Fechei aqui e teclo Enter. Então você pode reparar aqui, primeiro parágrafo. Você vê que existe uma diferença entre os parágrafos, aplicado normalmente pelo Microsoft Word. Então tem essa separação aqui como se fosse uma linha. É o que a gente chama de espaço após o parágrafo. Então 3 parágrafos aqui. Uma forma de seleção que eu tenho, eu posso clicar, segurar e arrastar. Posso clicar 2 vezes para selecionar a palavra, 3 vezes eu seleciono o parágrafo. 1, 2, 3. Se eu quiser selecionar também, eu posso vir aqui por fora. Você repare que minha seta muda a direção. Clico, seguro e vou selecionando a linha inteira. Então, essa é uma forma de seleção pelo mouse. Vou clicar aqui no meio. Eu posso utilizar também seleções que sejam feitas pelo teclado. Por exemplo, Shift End, eu seleciono do ponto de onde eu estou para o final. Shift Home, do ponto que eu estou para o início. Esse ponto é representado exatamente por essa barra que fica piscando aqui, que a gente chama de ponto de inserção. Esse aqui é o ponto de inserção. A partir desse ponto que ela vai começar a fazer essa seleção. Eu posso utilizar Ctrl Shift Home para selecionar do ponto para cima, Ctrl Shift End do ponto que eu estou para baixo. Então, se eu estiver no meio do texto, se eu selecionar Ctrl Shift Home, seleciona tudo para cima, Ctrl Shift End, tudo para baixo. Então são várias formas, existem diversas formas ali. Tá? Ctrl T, eu seleciono todo o texto. Por que eu estou dando ênfase a essa questão de seleção? Porque tudo que você fizer no Microsoft Word, você precisa ter uma seleção. Você precisa indicar para ele o que vai ser alterado, o que vai ser formatado. Então vamos selecionar aqui o primeiro parágrafo.
Você vê que quando eu seleciono aqui, ó, 1, 2, 3, ele abre essa barra de estilo rápido aqui. Eu posso selecionar por aqui ou por aqui, não faz diferença. Eu tenho essa primeira caixinha que é o tipo de fonte. Então eu escolho aqui a fonte que eu vou utilizar. Então você repare que conforme eu for passando o cursor em cima de cada fonte dessa, ele vai já formatando para ver como é que fica. Aquela que eu gostar, eu clico. E aí ele permanece. Nessa outra caixinha aqui, eu tenho o tamanho da fonte. Eu posso escolher o tamanho dessa fonte. Eu posso utilizar esses dois botões aqui, significa aumentar e diminuir fonte. Ó. Cada clique ele aumenta, cada clique ele diminui. Repare bem que conforme eu vou clicando aqui, ele vai percorrendo exatamente essa lista que eu tenho aqui. E ainda existe a possibilidade de eu selecionar um valor que está fora dessa lista. Por exemplo, eu quero botar o tamanho 15. Basta eu apagar o valor, digitar e teclar Enter. Então ele passa a ser um valor intermediário entre o 14 e o 16 ali, o 15. Deixa eu diminuir aqui, vamos escolher uma outra fonte aqui. Tá. Esse outro botão, nós temos maiúsculas e minúsculas, que permite eu transformar o meu texto em uma letra maiúscula ou minúscula ou outras opções. Então vamos lá. Primeira letra de cada frase em maiúscula é o que já está. Então no primeiro aqui, ó, você vê que no início da sentença ele coloca a primeira letra em maiúscula. Minúscula, você vê que tudo agora ficou em minúsculo. Maiúsculas, todo o texto ficou em maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúscula, ou seja, cada primeira letra de cada palavra vai ficar em maiúsculo. E ainda a outra opção que eu tenho, alternar maiúsculas e minúsculas. Ele inverte. O que estava maiúsculo passa a ser minúsculo e o que estava minúsculo passa a ser maiúsculo. Voltando aqui, primeira letra. Nós temos aqui negrito. Ele vai dar uma característica diferente. É como se ele deixasse a letra mais densa, mais forte. O itálico, ele vai inclinar. Você vê que cada vez que eu vou clicando aqui, o botão vai ficando ativo. E o sublinhado. Eu posso combiná-los e escolher a opção que eu quero. No sublinhado, eu tenho a opção aqui, uma setinha, que permite eu escolher o tipo de sublinhado que eu vou colocar. Então, eu quero sublinhado, normal, duplo, mais grosso, pontilhado, tracejado. E assim como eu posso escolher, eu também posso escolher a cor do sublinhado. Ele se torna diferente da fonte. Eu tenho também essa opção de taxado. Ele insere uma linha no meio da palavra. Isso para dar o sentido de que, de repente, uma sentença está errada ou algo não foi acordado. Vai depender do contexto, tá? Então, ele normalmente é utilizado para dizer que aquele conteúdo está, de alguma maneira, não válido ou errado. Eu tenho esses dois botões aqui, que são subscrito e sobrescrito, que ajudam a colocar, como criar fórmulas, por exemplo. Então, vamos colocar aqui no meio do texto. Por exemplo, vou escrever aqui 210 H2O. Vou botar aqui maiúsculo H2O. Deixa eu retirar só isso aqui. Nesse 210 aqui, eu vou selecionar somente o 10. Lembra que se você não tem habilidade para selecionar só o 10 com o mouse, você pode utilizar lá Shift e as setinhas de navegação, seta para cima, para baixo, esquerda, direita, que está entre o teclado numérico e alfanumérico, onde só tem as setas. E as setas eu seleciono. E aí eu clico aqui em sobrescrito. Ele vai dar a sensação que fosse o texto, ele vai deslocar o texto para cima e diminuir, colocamos como se fosse 2 elevado à 10ª potência. A mesma coisa aqui com H2O. Eu seleciono e clico aqui em subscrito. E aí eu tenho a fórmula química da água. Vamos colocar mais um aqui. Título. Título. Selecionei. Esse outro botão aqui são efeitos de texto e tipografia.
é uma formatação pré-definida que o Word te fornece. Então você pode escolher isso aqui. Para não perder tempo tendo que escolher, você consegue uma dessas opções. Então, vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Opa, então esse aqui. Vou aumentar aqui. E aí você tem as opções aqui embaixo. De cor de contorno, sombra, reflexo. Você pode ir escolhendo as suas opções. Tá? Lembre que conforme você vai passando o cursor, ele já vai alterando essas opções. Esse outro aqui, cor de realce do texto. Como é que funciona? Vou fazer aqui embaixo. Vocês já usaram a caneta marca-texto para destacar textos. Num livro, num caderno. Aqui funciona da mesma forma. Essa opção aqui, eu posso escolher uma cor diferente para fazer esse destaque. Duas possibilidades de trabalhar com essa ferramenta. Uma delas, eu posso clicar aqui, venho aqui no texto, clico, seguro e arrasto. Então ele está destacando o texto, está colocando uma cor de fundo. Eu posso escolher uma outra cor. Se eu quiser tirar, basta eu passar por cima de novo. Uma outra opção, eu posso interromper o realce aqui para desativar. Eu posso selecionar todo ele, venho aqui e clico em uma das cores. São duas formas de trabalhar com ela. Quero tirar, seleciono de novo, vou lá, sem cores. E eu tenho do lado a opção de cor de texto. Eu posso escolher a cor do texto que eu vou utilizar. Simples, fácil. Então, o que acontece? Vou selecionar tudo isso aqui. E nós temos esse último botão aqui da seção fonte, que é limpar a formatação. Ou seja, toda a formatação que você aplicou, eu retiro e o texto volta ao normal assim que você colocou e iniciou o texto. A gente termina nessa parte aqui. Nos vemos na próxima aula com a seção parágrafo. Até lá!